A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui na Cidade Franca. Também sou professor do Capé de Franca, Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Sou presbítero aqui na Assembleia de Deus e também sou teólogo por formação. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Eu sei que tem muita gente que não se inscreve no canal, que assiste os nossos vídeos. O nosso canal está com boas visualizações, mas com um número de inscritos que não bate com as visualizações. Então, se você gosta desse canal, se você gostou do conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações do sininho que você vai receber aí na sua casa, no conforto do seu celular, tá bom? E você que já é inscrito também, nos dê sempre aquela força como forma de gratidão. Ative aí, clique no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo e o canal é relevante para vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui no quadro, ao qual nós já falamos sobre como dar aula, e agora nós vamos falar sobre como dar aula 2, tá? É uma série aí de vídeos, se vocês quiserem mais, é só comentarem aí, deixar nos comentários que a gente pode aí fazer mais um para a gente agregar e completar essa gama. Como eu disse no primeiro vídeo, é um assunto que não vai acabar somente com esse vídeo. Eu não vou dar conta de abordar todos os pontos. É por isso que é importante você ir lá no primeiro vídeo depois, assistir ele e ver aqui com o complemento desse vídeo a importância dele e como as coisas se encaixam, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a maneira como nós olhamos a revista. Eu entendo e compreendo que tem muitos professores que têm dificuldade de elaborar o seu plano de aula. Nós falamos isso lá no primeiro vídeo, sobre a questão do plano de aula, como é analisado a questão da aula, como é que eu vou abordar todos os tópicos dentro do tempo que me é estipulado. Cada igreja tem o seu tempo, tá bom? Uns é 1 hora, outros é 50 minutos, outras igrejas é 1 hora e 10, 1 hora e 20, não importa. O importante é o seu ensino tem que estar encaixado nesse período de aula. Toda vez que eu recebo algum convite para ministrar um encerramento ou uma aula de escola dominical, seja no CAPED, no CAPED nós já temos um formato, mas em outras igrejas a primeira coisa que eu pergunto é quanto tempo eu vou ter? Que hora vai começar a escolinha e que hora vai terminar a minha aula? Eu preciso de encaixar o meu conteúdo no tempo ao qual a igreja me passou. Eu não posso elaborar um conteúdo sem saber quanto tempo eu vou ter para explanar o assunto. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar ou saber, quanto tempo eu vou ter, tá bom? Entendendo isso, você tem aí a tarefa de transmitir. Eu queria abordar algumas coisas aqui dentro da revista para que você entenda melhor esse conteúdo, tá? Primeiro ponto, o que nós devemos analisar quando nós pegamos a revista? Quem é o autor? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na forma como essa revista vai ser ou foi elaborada. O nível de grau, o nível de conhecimento desse nome, dessa pessoa, o nível de aprofundamento que ele tem, se ele conhece o hebraico, se ele não conhece, se ele conhece o grego, se ele não conhece, isso tudo vai influenciar na forma como ele vai expor o conteúdo para nós. Então, quem é o autor da revista? Quais são as qualificações? Isso vai refletir dentro do conteúdo. Aí você já de cara já entende se o conteúdo ele vai ser um conteúdo mais teológico
ou se ele vai ser um conteúdo mais prático, embora os dois têm que ter dentro da lição, tá? Nunca podemos subestimar os nossos alunos, nós falamos isso lá na aula, só que se o professor não souber codificar o que está aqui dentro, ele vai criar um problema dentro de si. Então, primeira coisa, quem é o autor da revista? Então, isso é muito importante. Houve uma revista aí atrás que deu uma polêmica por causa do pastor, que o pastor era isso, por causa de um TCC que ele tinha feito. E o conteúdo em si, aqui em Franca, pelo menos, nós demos o conteúdo tranquilo. Eu mesmo fui professor de várias aulas dele, da lição, tá? Dei várias aulas daquela lição. E não vi problema nenhum problema teológico. Então, assim, entender o autor é importante, tá? Porque ele tem uma concepção, ele tem uma teologia própria. É uma teologia pentecostal? É uma teologia, né? Então tem que tomar cuidado. Então, entendendo isso, você consegue compreender melhor a revista. Vamos lá. Segundo ponto, analisar o título e o subtítulo. Não tem como eu começar a ler uma. Parece óbvio, mas não é, irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo. Não é. Por quê? Primeiro eu tenho que entender o título. Qual que é o título da nossa lição? Os valores do reino de Deus. Mas existe um subtítulo. E esse subtítulo, ele esclarece e complementa o título. Os valores do reino de Deus. Ficaria vago, não ficaria? Ficaria muito vago. Aí eu vou ler o subtítulo. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, eu tenho um alvo, a Igreja de Cristo. Então, o subtítulo, ele nos mostra muito a ideia que o autor quer nos passar. O terceiro ponto que nós podemos analisar aqui é a questão do sumário. Nós temos um problema muito grande que é: eu vou dar a aula 2, 3, 8 e 10. Aí o outro professor vai dar a lição 2 e, enfim, há uma divisão ali em algumas igrejas que tem outros professores que ministram na mesma sala. Aí o professor que vai dar aula 1, 5, 10, não importa a sequência, ele não se atenta ao sumário que foi exposto para a igreja, no caso, para a escola dominical. Aí ele pega e faz uma série de confusões porque ele não entendeu o sumário. E o outro que vai dar aulas aleatórias também, ele não compreende o sumário porque ele não acha importante e por causa disso ele acaba tendo alguns problemas quanto à forma de aplicar. Vamos pegar essa lição aqui, por exemplo. Eu poderia pegar outras, mas vamos pegar essa. Vamos lá. Quando eu pego a minha revista, primeira coisa, sumário. O que o autor vai me trazer? Aqui ficou muito bem claro que o objetivo do autor era dividir a sua lição entre o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Isso ficou claro e muito objetivo. Aí, na prática, nós vamos ver que da lição número 1 até a lição de número 7 está falando sobre o mesmo capítulo. Da lição 8 ao 10 falou sobre o capítulo 6 e da lição 11 a 13 falou sobre o capítulo 7. Então que eu tenho uma lógica, eu tenho uma sequência de assuntos e de pensamentos. O autor trabalha com divisões de assuntos, tá? Nem todas as lições seguem a mesma ordem, mas contém a mesma lógica. Isso é fato. Toda lição que você pegar, o autor, seja por capítulo ou por assuntos, dentro daquele tema, dentro daquele livro, por exemplo, se for um livro, ele vai ter uma sequência de assuntos. Um assunto puxa o outro. Vai ter determinado momento que esse bloco, eu costumo tratar isso como bloco. Esse bloco vai ser quebrado e ele começa um novo bloco. Aí ele vai fazer o quadro desse bloco e vai quebrar ele e vai começar outro. É o que aconteceu aqui de maneira bem clara e bem objetiva. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Só que quando eu pego outras revistas, geralmente eles não são divididos por capítulos. Pode ser dividido por temas. Aí esses temas seguem uma lógica até ser quebrado e começar outro. É por isso que seguem a mesma ordem, mas nós vamos ver que as revistas
não contém a mesma ordem, mas contém a mesma lógica, tá? Então é muito importante entender o sumário, tá bom? O sumário é muito importante porque você consegue assimilar a lição, não atropelar, não ficar voltando demais, porque existe aí uma sequência e essa sequência precisa ser respeitada. Então, toda vez que você pegar a revista, primeira coisa, olhe o sumário. Divida as lições em temas, em conteúdos, em capítulos, seja qual for a ideia. O mais complicado para o professor é entender a ideia que o autor quer nos passar através do sumário. Então, entender a lógica, ela é fundamental para o bom resultado da escola dominical, tá bom? Vamos lá. Entendendo isso, tem uma forma minha, tá? Minha, concepção minha. O QQO. Esse QQO, ele nos ajuda a entender melhor a ideia de como ver, interpretar e entender o texto ao qual eu estou estudando ou a lição ao qual eu estou estudando. Primeiro ponto, o autor nos apresenta um tema numa lição. Tá, quem? Quem, quando, onde? São 3 regrinhas básicas para você compreender melhor o texto. Não precisa ter conhecimentos exorbitantes, mas essa regrinha nos ajuda a entender melhor cada contexto, cada texto e cada lição. Quem? Quem escreveu? Quem eram os personagens envolvidos? Tá? Esse quem nos ajuda a entender melhor os personagens que estão envolvidos naquele texto, naquela parábola, naquela lição que foi colocada. Outro ponto, o que é o quando. Quando aconteceu isso? Em que momento da história aconteceu? Então, o quem, quando e o onde. Onde aconteceu? No monte, está muito bem clara a lição, né? O monte é o objeto de estudo. Então, onde aconteceu? Numa sinagoga? Na igreja? Numa ilha? No monte? Enfim, se eu entender quem escreveu, quando aconteceu e onde aconteceu os fatos, eu consigo ter um panorama geral para os alunos e eles vão compreender e entender que são elementos que são fundamentais para ele poder associar e entender. Então, isso é muito importante para que o aprendizado seja muito eficaz, tá bom? Entendendo tudo isso, nós vamos partir aqui para a questão do conteúdo. Você vai ver que todas as lições o autor vai colocar assim, ó, comentário. Logo no início, antes da introdução, tem sempre uma palavra, comentário. Por quê? É fazer ficar compreensível, claro, é uma explicação, uma interpretação, uma análise, uma opinião. Então ele não está fabricando aqui necessariamente um livro, ele tem o livro, mas aqui é um comentário sobre o tema. Então não exija demais do autor, tá bom? Por quê? Porque ele está fazendo um comentário sobre o assunto. Porque ele tem que ter o equilíbrio, como eu já falei. É aquele aluno que não compreende muito, que não tem tanto conhecimento da Bíblia, e daquele aluno que tem um conhecimento acima da média. Então eu tenho que pegar o comentário e dosar ele, equilibrar para que aquele que não sabe muito entenda e aquele que entende muito fique satisfeito. Então é uma tarefa bem difícil e bem complicada quando nós vemos a questão da elaboração da revista, tá bom? Vamos lá, comentário é isso. Então ele sempre vai começar mostrando para nós que é um comentário. Não é um livro desse daqui, tá bom? É um comentário. A introdução é na grande maioria dividida em 3 partes. Isso é fato. Geralmente o pensamento é encerrado com um ponto final. Geralmente você vai ver a introdução dividida em 3 partes, tá bom? Que representam os 3 tópicos que vão ser inseridos ali na lição. O segundo ponto é o tópico. O tópico, ele sofre desenvolvimento, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, de assunto, ou seja, é uma progressão relacionada ao tema. Então, o tópico, ele sofre desenvolvimento de assunto e a sua progressão é relacionada ao tema da revista.
O subtópico nada mais é do que um alinhamento ao tópico, ou seja, se o tópico ele é um desenvolvimento e uma progressão do tema, o subtópico ele é um alinhamento para esclarecer o tópico. Olha para você ver como é fantástico a forma de elaborar uma revista. Quando você vê a conclusão segue o mesmo critério, a mesma lógica da introdução, porque a conclusão usa a mesma temática da introdução, que é o resumo da aula. E na conclusão temos o quê? Temos a conscientização, temos também o resultado positivo ou negativo, tá bom? Então nós vamos ver na conclusão aí esses elementos, tá? No subtópico, o autor busca trazer a mesma primícia. Por quê? No subtópico eu falei que o tópico é referente ao tema e o subtópico é o desenvolvimento do tópico. No subtópico, eu também tenho uma sequência entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é fato, é muito notório quando você vê os pontos finais e como o autor fala um pensamento, ponto final. Ele diz outro pensamento, ponto final. E ele faz outro pensamento e ponto final. Geralmente não passam de 4 pontos finais, né? Que são 4 pensamentos dentro de um subtópico. Então é importante você entender isso para você não misturar o pensamento do autor. O pensamento do autor ele é muito importante para a elaboração da, da maneira como você aplica essa lição. Se você não entender o pensamento do autor, você começa a andar pela Bíblia de maneira desorientada. Você busca um versículo aqui, um versículo ali. Não, irmãos. Vamos começar a analisar a revista dentro daquilo que foi proposto. Os versículos que foram acrescentados pelo autor, trabalhe em cima deles, porque pode ter certeza que você vai ter muito conteúdo, tá bom? Vamos lá. O resumo da aula. Eu falei a questão do tempo. Eu queria que você fizesse aí, se você está vendo aí meu vídeo até o finalzinho, já estamos encerrando aqui, o resumo da aula. Tá, eu tenho aqui o texto. Foi me dado aí 60 minutos. Eu não posso fazer o primeiro tópico e parar. Ou colocar todo o meu conhecimento na introdução. A introdução é apenas o quê? Uma divisão dos tópicos que vão seguir. Então não precisa perder meia hora na introdução, irmãos. Desenvolve o primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Olha para você ver. Faça uma análise do seu conhecimento, da sua estrutura, dos livros que você tem que vão agregar muito, tá bom? E pense o seguinte: eu tenho uma aula de 60 minutos. Eu vou dar ela. Entendam que na aula de 60 minutos, que é uma hora, ou 70 minutos, que é 1h10, que é o padrão aí da maioria das igrejas, eu tenho que incluir também a questão dos alunos. Eu não posso proibir os alunos de comentar ou falar, desde que esteja dentro da lição. Tome muito cuidado com isso. Aluno que fala conteúdo fora da lição, você deve fazer o quê? Cortar. Mas como eu corto? Falo, irmãos, isso não está na aula. Isso vai estar na aula passada, isso esteve na aula passada, isso estará na aula seguinte, mas essa aula aqui não tem esse conteúdo. Então nós vamos continuar a aula, mostre autonomia e mostre inteligência na sala de aula e mostre prudência. Irmão, nós não vamos tratar esse assunto porque não é referente à aula. O nosso tema aqui é outro. Depois da escolinha a gente conversa. Pode ter certeza que depois da escolinha esse irmão não vai te procurar, tá bom? Então às vezes ele atrapalha de forma consciente ou inconsciente. Então nós temos que tomar muito cuidado para também não ofender os nossos alunos. Então eu tenho lá um resumo da lição aí em 60 minutos. Uma vez nós passamos por um teste aqui no CAPED, o coordenador geral escolheu alguns alunos e falou assim, ó, professores, né, professores e alunos, você vai fazer o resumo da aula tal, em 60 minutos. A pessoa que pegou isso daí fez uma maravilha. O outro professor, numa outra ocasião, resumiu a aula em 40 minutos. Resumir é passar por todos os tópicos, tá bom? Não é só passar por todos os tópicos e explicar em 40 minutos. O outro foi em 60. Na outra aula foi dado, e isso aconteceu aqui em Franca, tá? Não é história que eu ouvi, não.
Aconteceu e eu fui um dos professores. O outro professor deu uma aula de 10 minutos, 10. Pegou a lição e resumiu em 10 minutos, passando por todos os tópicos. O outro professor recebeu a pior das tarefas, resumir a aula, o tema da lição, em 5 minutos. Já parou para pensar isso? Que se você conseguir alinhar esses propósitos, você consegue, em uma ocasião, dar todas as aulas? Na época eu achei um absurdo. Não, mas porque o professor gosta de falar, né? Eu achei um absurdo, para que isso? Até que o dia eu entrei no YouTube e vi que em 40 minutos eu preciso de dar a minha aula. Aqui não tem um aluno para perguntar, mas o conteúdo em 40 minutos é uma tarefa que não é fácil. E eu entendi também que, e com isso eu aprendi, e fiz isso em várias igrejas que eu fiz encerramento de escola dominical, Adriano, consigo pegar a lição, 13 lições. Se eu pegar essa lição de número, essa lição que nós temos aqui, e resumir todos os capítulos, eu vou ter, por exemplo, numa aula de 70 minutos, dividido por 13, eu vou ter 5 minutos. E hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo expor todos os conteúdos da lição, isso quando é necessário, tá? É porque tem igrejas que faz só a última lição, mas tem igrejas que pedem para você, Adriano, faz um resumo de todas as lições. E aí? Aí você vai falar para o coordenador que você não consegue? Que você não tem capacidade para fazer isso? Então atente a isso também. Várias vezes foi me pedido fazer o resumo de todas as lições. E você tem uma estratégia que você tem 5 minutos, nesse caso aqui de 13 lições, para abordar todos os temas. Qual é a estratégia que você vai usar? Qual é a estratégia que eu uso? Para encaixar 5 minutos em cada lição. E dá tempo, irmãos. Dá tempo, porque eu já fiz isso várias vezes e isso funcionou. Mas por quê? Porque um dia eu aprendi que não é necessário ter 1h30 para fazer uma aula. Você pode ter 10 minutos, você pode ter 40 minutos, você pode ter 60, mas você pode ter 5. E em 5 minutos você faz a pessoa entender aquele contexto, tá bom? Então esse é o conteúdo que eu queria expor para os irmãos. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, é só você deixar aí no comentário, tá bom? Que a gente vai fazer com outros temas e que nós possamos nos encontrar num próximo conteúdo que é os populares. Lá na playlist tem os populares e lá vai estar os 2 vídeos se você quiser assistir, e vai ser uma honra se você comentar. Eu vou ter o prazer de dar a resposta lá, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo.